Ó, Rádio Sertão Web, ao vivo, a gente a partir de hoje vai conversar com os candidatos que concorrem à direção-geral do IFMA, do campus IFMA aqui de São João dos Patos. Hoje a gente conversa com o professor Renato Dácio, amanhã com o Tiago e na quarta-feira com o Alessandro. A gente vai tentar também conversar com esses dois candidatos. E hoje, como eu já falei, a gente conversa com o professor Renato Dácio, que é um dos candidatos. Tudo bem, professor? Como é que está? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, boa noite, Henrique. Gostaria de agradecer o convite. Estamos aqui para dialogar um pouquinho com a comunidade. Pois é, vamos falar aí dessa sua candidatura. Vamos começar, Dácio, falando um pouquinho da tua história. Como é? Você é filho de São Patos, é casado, tem filhos. Vamos conhecer um pouquinho da intimidade do professor Dácio. Pois é, Henrique, muito bom, muito boa pergunta, né? A gente já teve outra oportunidade para conversar um pouquinho. E a gente tem muita história, inclusive em comum, né? Inclusive a gente lembra lá do Sertão Show. Mas tirando isso, eu sou patoense, eu sou hoje pai de 2 filhos, do Pietro e da Ellen, sou casado já há quase 15 anos e sou filho de pai autônomo, mãe dona de casa. Desde criança sempre estudei na escola pública, estudei primeiro no colégio Dr. Paulo Ramos em 86 e vim para o colégio Edson do Colobão, onde eu estudei do fundamental ao médio. Após o médio, eu fiz o meu vestibular na UEMA, aqui em São João dos Patos, no curso de período especial. Depois tive que sair, né, para fazer uma especialização em Floriano, na época, né? E queria, antes de tudo, né, antes de contar tudo isso, eu dei uma boa noite, o pessoal está dando boa noite aí na tela, boa noite a todos e a todas, feliz por ter vocês aqui conosco. Então, continuando, Henrique, aqui em São João dos Patos eu sempre estudei em escola pública, fui, claro, como as pessoas me conhecem, eu fui criado ali trabalhando no mercado, né, num comérciozinho que meu pai tinha, e sempre tive que dividir a minha jornada de trabalho com a jornada de estudo. Comecei a trabalhar cedo, informalmente, com a família, e depois fui seguindo a minha vida como adolescente, como adulto. Quando o primeiro concurso eu fui aprovado aos 18 anos, fui para o IBGE. Claro que eu já tinha exercido algumas atividades como professor, porque o meu ensino médio eu fiz em habilitação para o magistério, então a minha vida profissional foi toda informação para a educação. Eu fiz o magistério, fiz o curso de habilitação para o magistério e ensino médio, depois eu fiz o curso de graduação em ciências com habilitação em matemática pela UEMA, especialização um curso oferecido pela Rede Estadual de Ensino do Maranhão por um Instituto do Rio de Janeiro, pelo IBMEC, em gestão escolar, um MBA em gestão escolar. Fiz uma especialização em matemática pela Federal do Piauí. Depois fiz também o mestrado em Belém do Pará, na Universidade do Estado do Pará. E hoje ainda faço um curso de especialização em informática na educação pelo IFMA Campus de São Raimundo das Mangabeiras. O nosso objetivo é sempre estar estudando e trabalhando, porque uma coisa complementa a outra. Então, eu sempre tive essa jornada dividida entre o estudo, entre o trabalho, e sempre optei por trabalhar principalmente os 3, porque fui habituado assim, Henrique. Né? Meu pai é um cara trabalhador, minha mãe trabalhadora, e sempre nos colocou para trabalhar muito cedo, a partir dos 12 anos de idade. Então, essa jornada de pegar duro mesmo, de cumprir o dever e lutar pela vida é de criança, sabe? Minha vida é assim, sou professor no Instituto Federal do Maranhão desde 2013, participei aí de todas as redes de ensino, tanto na pública, no ensino na rede municipal, tanto na rede estadual, né, como concursado, ambas concursados. Também na rede privada, trabalhei no Colégio Valmar, trabalhei no Colégio Patoense, fui diretor regional de educação, que contemplava toda essa região, em torno de 50 escolas,
Então, todas essas escolas da região, eu tive a oportunidade de visitar as escolas da rede estadual, né? Então, assim, o nosso histórico de trabalho, né, e de estudo é todo interligado com o contexto de São João dos Patos. O mais distante que eu me desliguei, na verdade, já há pouco tempo, foi fazendo o mestrado lá no estado do Pará, mas eu não me contentava e estava a cada 20 dias, 30 dias aqui. Sempre vindo no campus, faltando na rede estadual, mesmo afastado, e participando das atividades, envolvendo pesquisa, extensão, porque a gente se afasta do ensino, né, são atividades cotidianas. Mas as demais, como pesquisa, extensão, a gente sempre se envolveu. Trabalho também na educação à distância, né, aproveito para mandar um alô para os meus alunos lá de Dom Pedro, de Fortaleza dos Nogueiras e do Polo dos Patos, que são no curso de matemática, além, claro, de mandar um alô para todos os alunos dos cursos médios e superior do IFMA. Pode ficar à vontade. Não, vamos falar um pouquinho agora da tua história no IFMA. Quando é que tu chegou no IFMA? Como foi? Já conhecemos um pouquinho da tua intimidade, da tua é pai, é casado. Agora, quando é que o Dácio chegou ao IFMA? Foi aqui em São João dos Patos? Como é que foi, Dácio? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Olha, a minha relação com o IFMA, ela chegou primeiro do que o prédio do IFMA, na verdade. Porque o IFMA Monte de Castelo, ele ofereceu um curso em educação antes de existir o prédio aqui. E aí eu participei da eleição e fui contemplado como o primeiro tutor do IFMA aqui em São João dos Patos. Então, quando o campus chegou a São João dos Patos, a gente já estava no Colégio Valmar com a atuação nesse curso de graduação em informática na educação. Então, desde o primeiro servidor que chegou aqui em São João dos Patos, o ponto de referência, o acolhimento desses professores, sempre foi feito. Então, até os mais novos servidores, na época de implantação do campus, a gente tinha um contato. Então, assim, Henrique, a relação vai além de ser profissional. Eu já vinha de uma experiência... Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo, Henrique? Tô ouvindo bem. Ah, tá. Então, assim... Tô ouvindo bem. Então, quando eu saía ali do Colégio Valmar, que via a construção do prédio, que a gente sabe que teve uma paralisação por questão de alguma coisa assim, aí eu ficava, porque eu já vinha de uma vontade de trabalhar ali, estudando, né, e eu trabalhava até 10 da noite, estudava até 2 da manhã para entrar ali no IFMA. Então, em 2001 veio o primeiro concurso, eram 2 vagas, passou e não assumiu, e ficaram as 2 vagas novamente. E depois vieram 2 vagas 6 meses depois, né, e aí eu me dediquei um pouco mais e consegui passar no segundo concurso. E aí, desse segundo concurso, passei 2 anos para ser chamado, né? E aí ficava naquela angústia, chama, não chama, e passei a ser aluno do PAFO, no curso, né, de Física. E aí eu entrava na turma com aquele desejo. Eu não sentava na cadeira de professores, porque eu sentia lá por dentro que eu só sentaria ali quando eu fosse professor efetivo. E faltando aí um dia para finalizar o concurso, graças a Deus eu fui chamado no dia 4 de abril de 2013, eu assumi. Então, de lá para cá, são 7 anos e alguns meses, Henrique. Eu tenho me dedicado, né, constantemente ao ensino, à pesquisa e extensão no IFMA, Campus São João dos Patos, independente de ter assumido cargo algum dentro da instituição. A minha dedicação sempre foi espontânea, como foi na rede estadual, como foi na rede municipal, como foi na rede e nas redes privadas. Eu não sou um professor que gosta de estar simplesmente como um professor, eu gosto de participar, contribuir, me relacionar com os alunos, e sempre foi assim. Que diga os meus alunos da Vazinha, de Sucupira, do Colégio Paulo Ramos, de todas as escolas que eu passei, né? Então, assim, lá no IFMA, eu sempre me dediquei como professor com carga horária praticamente a máxima, desenvolvo cursos de extensão na área de tecnologias, né, com a construção de aplicativos,
na formação de professores, e desenvolvo pesquisa também. Hoje, inclusive, saiu um artigo em parceria com o professor Tiago Reis, né, que foi um curso de uma revista nacional da Federal do Rio Grande do Sul. Já publicamos um livro, sempre ressaltando o nome da instituição, já publicamos um capítulo de livro e vários artigos. Enfim, a nossa contribuição nos cursos superiores e nos cursos médios, ela é intensa, né? Tive aí afastado oficialmente por 2 anos, mas estou sempre participando das atividades, independente de estar afastado. Vamos falar agora da candidatura. Como começou, quando, por quê, quando? Porque realmente o professor Dácio quer dirigir o IFMA. Vamos conhecer um pouquinho dessa sua vontade, desse seu projeto. Na verdade, assim, o IFMA, 22 de setembro deste ano, vai fazer 10 anos de São João dos Patos, né? 10 anos de criação. De lá para cá, veio a instalação, veio esse processo de instalação, e depois começou-se as atividades. E aí a gente, como eu disse, eu acompanhei o histórico de vários profissionais entrando, das estruturas se estabelecendo, do ensino desenvolvido, né? E a gente acompanha, a gente espera que a instituição que a gente trabalha, ela obtenha o máximo de resultados possíveis. Resultados esses que a gente espera que tenha êxito tanto do ponto de vista dos alunos, da comunidade, das pessoas que estão envolvidas diretamente e indiretamente. Nós tivemos 5 anos de implantação, né, do campus, onde nós temos os diretores pro tempore. E após esses 5 anos, o IFMA tem que caminhar com as suas próprias pernas. E uma dessas tarefas, essas etapas, é a candidatura e a eleição dos novos dirigentes. Há 4 anos atrás, nós levantamos a bandeira de um grupo, de uma chapa que queria uma mudança, né? E propusemos essa ideia e defendemos essa ideia e sabemos que não chegamos ao objetivo que gostaríamos de ter chegado, que era a eleição da professora Sinara, a qual também agradeço estar aí presente junto com outras pessoas do nosso grupo, alunos apoiadores. E aí, desses últimos 4 anos, a professora Sinara, ela desenvolveu outras atividades, né, na área da sua formação, na área do empreendedorismo, na qual ela é professora também no IFMA. E aí ela sempre foi simpatizante do nosso trabalho. E quando chega a oportunidade deste pleito, a professora Sinara, Renato, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, eu venho conversando com outros colegas e acredito que você é a pessoa mais qualificada, mais envolvida, mais engajada com o IFMA nos próximos anos e que nos representa. Então, a partir daí, com a licença dela, que foi a candidata, que foi em comum, foi conversado com alunos, com professores, com técnicos, eu comecei, claro, já vinha desenvolvendo esse trabalho e analisando os trabalhos que vinham desenvolvidos no IFMA. De lá para cá, a gente fez um estudo, que nós temos muitos resultados positivos, nós temos alunos hoje fazendo mestrado, nós temos alunos hoje fazendo pesquisa, se destacando em outras universidades, fazendo superiores. No entanto, nós percebemos que são conquistas, claro, que são conquistas proporcionadas pela nossa instituição, mas são também um esforço próprio deles. Tá? Tem também muitos destaques de professores, de técnicos excelentes que nós temos no campus. Mas aí tem um detalhe. Nós queremos prestar atenção para as minúcias do nosso campus. Numa instituição onde existe uma liderança, onde existe uma gestão, nós precisamos de várias características que se agregam aos resultados. Características essas que se atrelam ao clima institucional, características essas que se cruzam com o envolvimento da comunidade dentro da nossa instituição. E isso nos preocupa. Se você fizer um acompanhamento, nós estamos aqui de posse do nosso plano de gestão, que está de toda a população, nós fizemos um estudo, fizemos um pequeno levantamento rápido dos últimos resultados que o IFMA vem tendo em termos de aceite pela comunidade, em termos de resultado de nota dos alunos baseados nos exames nacionais do ensino médio. Então, o que a gente percebe? O número de inscritos dentro do Instituto, ele vem diminuindo, a procura pelos inscritos dentro do Instituto, pelos cursos do Instituto, vem diminuindo.
Sem contar, claro, porque isso está nos editais, esse número está nos editais e nos resultados que saíram nos últimos dias. Todos esses dados são da transparência. Outro dado que nos preocupa é exatamente, Henrique, diante de tudo isso, são as mensagens, são os e-mails, são áudios, são pais que nos procuram nas ruas e buscam e anseiam pela mudança na forma de gestão do IFMA, certo? Eu acredito... O que o candidato Renato tem para mudar essa realidade? Quais são os seus planos? Muito bem. Para mudar essa realidade. Quando a gente fala nessa proximidade, muito bem, no momento adequado você colocou essa pergunta. No momento em que a gente sente a comunidade de São João dos Patos distante do IFMA, isso é como se fosse uma febre, um indicador de algo que não está, algo que está faltando. Então, assim, quando você pensa na forma com que é feita a divulgação do IFMA, esse é um dos indicadores. Nós não temos tempo suficiente para falar de todas as mudanças que o IFMA precisa, né? E nem dos indicadores que sinalizam para a melhoria do IFMA. Quando a gente olha para esses indicadores, você percebe o seguinte: a reformulação dos cursos, ela precisa. Se não a mudança por causa, claro, dos profissionais que precisam ser pensados. A gente não adianta eu dizer assim, olha, nós vamos implantar curso A, ou B ou C, porque nós temos profissionais que já estão na casa concursados e que são dessa área, né? Que já estão de determinada área. Então, mudar não é tão simples, mas a gente pode tentar. O governo federal vem abrindo espaço para a permuta de servidores, para a redistribuição, e uma coisa que nós precisamos é repensar os cursos, replanejar os cursos, inovar, reinventar. Talvez, quem sabe, mudar as disciplinas específicas, e talvez, quem sabe, até mudar os próprios cursos. Uma coisa também, Henrique, que eu quero chamar a atenção: relação de educação, ela não é criada, tá? Ela não é determinada, ela é conquistada. E para isso eu chamo a atenção para os nossos seletivos. Os nossos seletivos, eles ocorrem com uma divulgação temporal. Por exemplo, um intervalo muito curto dentro do ano. Então, essa relação, se o seletivo vai acontecer em dezembro, e a gente começa a visitar as escolas em novembro, nós temos 2 meses para apresentar o que o IFMA é, e o IFMA é muito mais do que se apresenta no período seletivo. Então, uma das minhas ideias, de maneira mais geral, estão relacionadas aí na casa do seu João, ali na esquina, da dona Maria, do seu Francisco, e fazer uma reunião no final de tarde. Ter um café ali para a gente se aproximar, para eu trazer os alunos e sentarem lá conosco e apresentar fardados. Olha, eu sou o aluno tal, tenho esse depoimento, o IFMA mudou a minha vida dessa maneira, mas isso não só há 2 meses antes do seletivo, mas o ano inteiro. Eu poder ir na escola Ribamar Torres, lá em Pastos Bons, e convidar os alunos para fazer os nossos cursos superiores. Eu poder ir no Sítio Tigre, lá em Sucupira do Norte, e descer lá naquela ladeira do Sítio Tigre e mostrar para a dona Ana Panegari, com os alunos que estão lá, e convidá-los para conhecer a nossa instituição. Eu ir na escola Dr. Adonias Lacerda, lá em Sucupira do Riachão, e convidar os alunos lá em Mirador, aqui em Sucupira do Riachão, no Marieta, na escola Marieta Sá, escola Marieta Sá, e lá em Paraibano, em Pastos Bons. Com o conhecimento que nós temos próximo a esses diretores, a gente tem como mobilizar. Na época que eu era diretor regional de educação, a integração em 50 escolas funcionava. Nós andávamos juntos, de mão dadas. Fazíamos revisões aqui a céu aberto para 500 alunos, Henrique. Então, assim, eu acho que mais do que o IFMA abrir as portas, o IFMA precisa se relacionar com a rede municipal, com a rede estadual, fazer a abertura do ano letivo, né, de maneira conjunta, apresentar o professor do IFMA para os professores da rede estadual, para os alunos da rede estadual, que são os seus futuros alunos, da mesma forma na rede municipal. Essa relação que o IFMA tem que ter é muito mais próxima do que ser uma instituição de ensino superior, que tem um orçamento, que tem os seus servidores altamente qualificados, que faz um curso ou faz uma apresentação, uma atividade de certa maneira, em um determinado momento,
e não tem um calendário próprio para as pessoas saberem, em determinado tal ano, precisa estar lá, dando força, participando. É esse IFMA que nós queremos. Claro que nós temos, Henrique, se a gente tiver espaço e tiver oportunidade, nós temos outros itens para citar aqui, tá bom? Diga. Pois é, justamente, eu ia perguntar justamente sobre isso. Quais são os outros itens que está no seu plano de governo, caso você seja eleito aí o novo diretor do IFMA Campus aqui de São João dos Patos? Muito bem. Do ponto de vista do acesso, eu citei alguns aqui no nosso plano de gestão, que está disponível no site www.diretorrenatodacio.com.br, que estão disponíveis. Primeiro, antes de falar, eu queria lembrar dos nossos princípios de gestão: transparência e respeito, planejamento participativo e orçamento participativo, eficiência na gestão democrática, abrindo espaço, tá, para a valorização e a integração dos servidores. Nós precisamos construir um clima organizacional. Eu transito no meio de professores e técnicos, proponho, ajudo, participo de extensões de ensino e pesquisa, tanto é que as minhas disciplinas, elas são integradas. Os alunos fazem extensão e fazem pesquisa ao mesmo tempo, e publicam. Nós somos com 45 alunos, a turma de matemática, de física, os cursos de matemática e de física, nós fomos para um evento nacional, o Conedu. Nós precisamos também levar os alunos da administração. Nós precisamos proporcionar isso para os alunos da administração. Nós temos, graças a Deus, o curso de matemática, física, administração e rede de computadores superiores começando agora. E aí, a gente tem uma especialização hoje em ciências, que é matemática e física, mas nós precisamos também de uma especialização para administração. E os professores e os alunos precisam ser apoiados nessa ação. Então, assim, o protagonismo juvenil é muito importante para nós. Os CAs, que são os centros acadêmicos, que ora em outro momento foi falado que teriam apoio, e até hoje nós não temos, infelizmente, um centro acadêmico instituído e apoiado. Nós vamos apoiar os centros acadêmicos. Os alunos do Grêmio também se sentirão representados, convidados, participativos. O professor Renato terá uma agenda para atender os alunos. Lembrando, Henrique, que o principal detalhe da nossa gestão vai ser a transparência. O povo do IFMA sabe, os servidores sabem que nós agimos com transparência, porque eu tive outras oportunidades em gestão representando o IFMA, e eles estavam por dentro de tudo. Eu quero lembrá-los que o IFMA, dentro do seu site, tem a agenda do diretor. Amanhã faça um exercício. Amanhã não, terminar essa live. Entra lá na agenda do diretor do IFMA, né? E aí você vê de São João dos Patos, de Pastos, de Caxias, de outros, e veja. Então, nós vamos instituir essa agenda, Henrique, só um instante. Nós vamos instituir essa agenda para que os alunos saibam o que o diretor está fazendo. Os professores saibam, os pais saibam, os técnicos saibam. E aí é o seguinte, nesse aspecto, o conselho diretor também terá o fundamento, a sua relevância respeitada. Nós teremos o respeitado, assim como o superior, o colégio de dirigentes, que é o CODI, teremos também a agenda de reuniões, onde os alunos também são representados, os técnicos e professores, ao longo do ano. Estarão e serão respeitados dentro da agenda e da transparência do diretor. Nós teremos o cuidado com a comunicação interna e externa na instituição e a integração do desenvolvimento do campus com o PDI. Lembrando que o IFMA, ele tem um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico tem 21 ações. 21 ações. Se você entrar no site do IFMA, você vai ver que o IFMA Campus São João dos Patos só tem uma ação assinada, né, pactuada dentro desse planejamento estratégico, que é exatamente o programa Mulheres 1000. E lá ainda tem 20. Nós pretendemos lutar para implantar em São João dos Patos, no campus São João dos Patos, até digo, com de inovações, e ela depende de uma gestão articulada e planejada, onde nós pretendemos instituir essa gestão articulada e planejada. A fábrica de inovações tem que ser implantada na própria instituição, no espaço da instituição, com planejamento e uma parte do recurso destinado que será feito
com o orçamento e com a gestão de contratos, com a gestão e com a fiscalização de contratos, que vão ser acumulados, os valores que forem economizados, e investido na fábrica de inovações, onde você vai ter a possibilidade, os alunos vão ter a possibilidade de criar aplicativos, de criar sites, de criar elementos que estão dentro da inovação tecnológica hoje na educação, tá? Então, Henrique, do ponto... pode falar. Não, todos esses planos seus, para colocar ele em funcionamento, depende de quê? Só em prática, só de dar vontade, tem que ser aprovado por um conselho? Como é que funciona? Não, veja bem, o IFMA hoje já tem uma resolução que institui a fábrica de inovações, tá? A fábrica de inovações, ela tem a implantação definitiva, como tem no Campo de Caxias, e ela tem o itinerante, que é o container. A vontade, ela vai instigar de trazer o container, que é temporário. A instalação definitiva, ela vai depender desse planejamento articulado via reitoria, tá? Claro, o IFMA Campus São João dos Patos entra com uma parte, que hoje é em torno de R$40 mil, segundo a organização, e no dia do deflagramento dessa eleição, aprovávamos no Consup o regulamento da fábrica de inovações, tá? E existem as ações que dependem de apoio com a comunidade, com os parceiros públicos e privados aqui da nossa região. Nós temos IFMAs aqui no estado do Maranhão, em cidades pequenas como a nossa, como São Raimundo das Mangabeiras, que eles recebem doação do governo federal, de instituições que tem um grupo ali de máquinas, de computadores, que são recolhidos, muitas vezes por apreensões de alguma falta, alguma ilegalidade que existe, ou até mesmo de materiais utilizados pela Receita Federal e outros órgãos que não servem mais para eles, aparelhos novos que são doados. Na verdade, o IFMA, por exemplo, Campos de Mangabeiras, receberam viaturas da Polícia Rodoviária Federal em, digamos assim, apoio a outras instituições públicas. E essa relação nós temos, Henrique, né? Tanto nas redes particulares, aliás, nas redes privadas, nas instituições públicas, nós temos uma conversa no poder público federal, no poder público estadual. Isso é muito bom para a nossa instituição. Mas eu queria pedir licença para falar de uma outra coisa, do cuidar do nosso campus, com amor, com carinho, desde a entrada, desde a limpeza. Quando você entra no Campo São João dos Patos, você vê ali do lado da esquerda um terreno que depende de uma limpeza, né? Um trator, uma máquina, que um parceiro que, às vezes, tem até vontade de contribuir, e ele pode, sim, contribuir com uma máquina para limpar, para a gente fazer um bosque do lado da esquerda. Isso não depende de recurso, se depender de mínimo de recurso. A contribuição dos pais, dos alunos que estão se mobilizando com a nossa campanha, eu tenho certeza que participação, assim como tivemos em outras escolas, na Escola Antônio Reinaldo Porto, lá em Passagem Franca, os alunos fizeram uma horta linda, um jardim lindo ao redor da escola, em que nós levamos uma turma. Eu estive na turma que foi lá com um grupo de alunos da turma de alimentos em 2015 para visitar o exemplo lá da escola. Isso é exemplo de gestão para nós. Cuidar do externo e cuidar também do interno. Lembrando que a nossa quadra, ela está desativada, nós vamos ter que buscar parceria com a reitoria, se não, dentro da gestão também de contratos que eu posso explicar num outro momento, a gente pode economizar um dinheiro e cuidar da limpeza. Lembrar também que quando há a ideia de que, poxa, fazer parceria é permitir que o externo controle a instituição, não é nada disso. Onde há gestão responsável, há entendimento dos direitos e dos deveres das partes. E aí eu lembro, por exemplo, de um projeto que nós fizemos em parceria com o Exército, lá em 2015, se eu não me engano também. Esse projeto ganhou a parceria em que sentido? O Exército doou as máquinas para adentrar o campus e limpar um terreno para fazer um campo de futebol society para os alunos. Em troca disso, o que o Exército queria? Um curso de extensão para preparar os praças que estavam atuando aqui no campo para o vestibular. Isso é a nossa responsabilidade de trabalhar com a comunidade, e quando a gente encontra
quem queira contribuir com o campus, independente de onde venha, ajuda, claro, tudo dentro da legalidade e transparência. Discutir com a comunidade, respeitando a comunidade interna e externa. Mas ainda falta mais, Henrique. Cuidar do campus é cuidar também das pessoas. E eu tenho o desejo de que nós possamos, lá dentro do campus São João dos Patos, ainda comemorar o Dia dos Professores juntos, com respeito, com carinho, com admiração por cada um dos servidores, poder comemorar o Dia das Mães, dos pais, servidor público, tá bom? Receber as pessoas com um abraço, se a pandemia nos permitir, mas com o desejo de ver o IFMA Campo de São João dos Patos cada vez melhor, tá? Temos várias outras propostas que estão disponíveis aí no nosso plano de trabalho. Pode ficar à vontade. Renato, é com relação aos seus assessores, pessoas que vão realmente fazer essa administração, caso você chegue à direção do IFMA. Eles já estão escolhidas? Como é que você vai escolher essas pessoas? Como é que funciona? Assim, olha, já Henrique, tem uma ideia? Já tem conversado com as pessoas? O IFMA, os colégios técnicos, eles formam uma chapa com o diretor e com o vice. No Instituto Federal de Educação, só é o diretor-geral que é eleito, tá? Na eleição do Colégio Técnico de Floriana, a qual eu tive a oportunidade de trabalhar, lá é fechado o professor, aliás, o diretor e o vice-diretor. O IFMA Campus São João dos Patos tem 3 diretores. O diretor geral, que é o qual eu estou concorrendo, o diretor de planejamento e o diretor de ensino. E esses diretores, eles são de livre nomeação, tá? Eles são de livre nomeação e aí o diretor tem o poder para indicar. Mas nós não vamos fazer assim. Já que nós decidimos ter uma gestão participativa, que respeita a coletividade, respeita a opinião dos outros, nós vamos ouvir os nossos pares. Nós temos, claro, vários professores que estão nos acompanhando, declarados e não declarados. E esses professores, eles são livres, assim como os demais, para opinar no processo, tá? Tanto o diretor de planejamento quanto o diretor de ensino serão consultados, né, a opinião da comunidade. Na verdade, nós só temos que levar em consideração o critério técnico, tá? O critério técnico e o fator confiança que também deve estar presente. Afinal de contas, são pessoas que vão mexer e vão estar alinhados com o planejamento da instituição, além do planejamento da instituição, o pensar a instituição, as relações dentro da instituição, e que estão construindo conosco, não de 2 meses atrás, não de 4 meses atrás, mas as pessoas que estão conosco nessa luta estão aí desde 4 anos atrás, conversando, dialogando sobre as mudanças do IFMA. Ainda estão conosco, claro que nós temos novas pessoas que confiam no grupo. Não, várias pessoas que confiam essa missão que eu ocupo, né, Henrique? Eu estou muito feliz. Eu tenho dito para os meus alunos que estão conversando todos os dias que está uma campanha linda. Foi isso que nós pensamos em fazer, uma campanha sem ataque, uma campanha com respeito. E o IFMA está vivendo um momento lindo, democrático. E nós pretendemos estender isso até o final da eleição e depois. Eu queria fazer uma pergunta justamente em cima disso aí, Dácio, professor Dácio. Depois que você registrou a candidatura, como é que a sua candidatura foi aceita entre os professores, os técnicos e os alunos do IFMA? Como é que você está sentindo essa aceitação? Henrique, eu vou te falar aqui uma coisa, eu sempre tive o espírito público. Na verdade, eu fui criado no mercado público, então pegar na mão das pessoas, você sabe disso, você me conhece, né? As pessoas que estão lá no mercado, seu Chico e o pai do Franceli, que foi nosso aluno também, as pessoas que estão ali, seu Raimundo, eles sabem que eu sempre fui uma pessoa de relações próximas, e eu sempre procurei manter isso, independente de eu ser candidato a diretor ou não. Sou assim no Colégio Paulo Ramos, fui assim no Colégio 31 de Março, na Secretaria Municipal de Educação, que eu já não faço mais parte, mas eu gosto da proximidade. E isso não dificultou, né? É claro que a gente tem que respeitar o direito de escolha de todos os nossos servidores. Por ele ter escolhido uma outra pessoa para apoiar, isso não significa que eles não têm o nosso respeito.
todos têm o nosso respeito, tá? E todos farão parte da nossa gestão. Nesse sentido, eu tenho visto uma festa muito bonita dos nossos alunos nas redes sociais, a qual eu gostaria de agradecer imensamente os alunos de todos os cursos presenciais, tanto do ensino médio, técnico, superior, aqui de São João dos Patos, e dos polos da educação à distância e daqueles que também participam dos FICs, dos cursos FICs, do MédioTec, enfim. E aí eu estou me sentindo abraçado. Eu fui convidado várias vezes para fazer parte da política pública municipal. Só que por decisão, eu acho que eu sou professor, para eu entrar na política mesmo municipal, eu não dou conta do mundo. Eu trabalho na minha área que eu amo, que gosto e que admiro, e as pessoas que também fazem isso. Portanto, eu não me sinto bem deixar a educação e entrar na política pública como vereador, como vice-prefeito, como prefeito. Pode ser que isso venha a ser um dia, mas eu não sei. Isso é outra história. Mas eu estou me sentindo tão mais realizado do que se eu estivesse numa situação com aquela. A manifestação pública de todos os lados, de professor, de técnicos que estão aí me assistindo, né? Professores e técnicos, e principalmente de aluno, tem me deixado muito feliz. Eu digo para ele, gente, se tiver que perder uma eleição, que seja com a energia que vocês estão me passando, eu perco feliz, mas nós não vamos perder. Eu tenho certeza e estou sentindo isso. Tá bom? Acontece também. Então, assim, se ficar muito bom, né? Renato, acontece também a eleição para a reitoria, não é isso? Nesse próximo dia 2. O Renato tem algum candidato? Está apoiando alguém? Na verdade, Henrique, nós temos. Você me conhece aí da rede pública municipal, você sabe que eu não sou um cara de ficar em cima do muro. Eu sou um cara de vestir a camisa. Eu sempre fui assim em todas as participações da política pública municipal, estadual, federal em São João dos Patos. Mas, assim, eu tenho uma preocupação. Na eleição passada, há 4 anos atrás, foi uma eleição de uma corporação, de um contato corporal muito forte. E que as pessoas vestiam a camisa. E que as pessoas, elas decidiam por um dos dois lados. Isso marcou muito. A mim e a outras pessoas. E depois o clima institucional ficou muito comprometido, digamos assim. Pensando nisso, alguns colegas, os colegas que estão conosco, os professores, alunos também, técnicos também, né, me perguntaram isso. E aí, nós temos vários candidatos a reitor no nosso instituto. E eu tenho eleitores dentro do campus de todos os lados, professores, alunos e técnicos. E a nossa conversa inicial foi a seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, já que essa coisa de estar dividido dentro do campus é tão complexa, eu vou fazer o seguinte, vocês escolhem o lado dos reitores que vocês querem apoiar, do reitor que vocês querem apoiar, e eu respeito, eu vou ter o meu voto. O reitor para o qual eu vou votar, né, eu vou conversar. Na verdade, eu tenho conversado com alguns deles, ainda não todos, mas tenho conversado, tenho ouvido, assim como eu peço que os alunos escutem as nossas propostas, conheçam, tirem dúvidas, perguntem, né, participem. Lá no nosso site tem um lugarzinho para as pessoas indicarem as propostas que não gostaram, retira, coloca, né? E aí eu tenho procurado ouvir. E o nosso compromisso sempre foi o seguinte, o diretor não vai se manifestar para lado nenhum como reitor. Sabe por quê, Henrique? Porque eu tenho certeza que qualquer reitor que quer o bem do IFMA, ele vai querer um diretor que tem o perfil de correr atrás das coisas, de trazer soluções, de propor soluções, e não trazer problemas e não criar mais problemas. Qualquer um dos que forem eleitos, eles estarão, com certeza, caminhando ao nosso lado e nós deles. Sabe por quê? Porque a nossa prioridade nesse momento é o IFMA Campus São João dos Patos. Qualquer. Numa instituição pública partidária, aliás, numa eleição pública partidária, as pessoas têm o direito de escolher para que lado e assumir com as consequências. Mas numa instituição pública como o IFMA, que precisa dar um salto de um lado e resolver uma problemática do outro, não é positivo. Porque se eu fizer isso, eu não vou estar sendo responsável o suficiente para entender o que aconteceu no passado. Críticas tem, surgem a todo momento. Mas eu queria lembrar o seguinte, que nós vivemos num momento no país que temos que repensar a importância da democracia.
E essa democracia, com ela prevê que o voto é facultativo e secreto. Está o meu voto para reitor em prol de preservar os bons relacionamentos do nosso campus. Você pode ter certeza que eu vou responder isso com todas as letras. Não vou declarar voto. Vou votar, e quem vai votar, em quem eu vou votar vai saber, e em quem eu não vou votar também vai saber, porque eu estou conversando. Tá? Eu quero ser transparente em todos os aspectos. Então, dessa forma, eu queria passar essa mensagem e dizer para os nossos alunos, professores e técnicos: quem respeita o IFMA, quem respeita a democracia, respeita também o voto secreto. Portanto, eu queria dizer para os alunos que amanhã tem um banner que está falando sobre isso nas nossas redes sociais. Respeito, R de respeito, R de professor Renato, R em Libras, R de... Esse símbolo significa esperança, força, que nós vamos caminhar até o último dia, tanto da eleição, da nossa campanha, quanto depois da campanha, é o nosso último dia do mandato. Sabe por quê? Porque o IFMA está, nesse momento, nosso... Fala de votação. Você pode perguntar. Votação aí, tem uma pergunta aí, você pode até ler, do Manuel Sampaio. São Luís está perguntando quem tem direito a voto. Quem pode votar no próximo dia 2? No próximo dia 12 de agosto. Ah, legal, Manuel Sampaio. Muito importante. Lembrar que a eleição vai ser no dia 12 de agosto. Os alunos, professores e técnicos vão ter acesso ao sistema de votação Helios Voting, que é no próprio sistema SWAP. Na verdade, é dentro do site do IFMA, tem um link. Eles clicam e entram com a senha, né? E o usuário do SWAP. Lembrando, Henrique, que eu quero deixar aqui um recado que as pessoas às vezes se questionam. Será que essa votação online ela é uma votação confiável? É sim. Vários institutos no Brasil já fizeram esse tipo de votação e o sistema é seguro, ele é criptografado e ele pode ser auditável. Então, respondendo a pergunta do meu amigo, nós temos os professores, os técnicos e os alunos que votam. Pais não votam, servidores terceirizados não votam, e alunos de extensão que participam dos cursos de forma avulsa, né, que é a extensão do nosso campus, eles não votam. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. A manifestação espontânea de pais, tá? De pais e de pessoas da sociedade pela nossa candidatura, ela precisa ser respeitada, porque a nossa sociedade, tanto não só em São João dos Passos, mas em todos os municípios que fazem essa região, ela tem o direito de opinar. Os filhos deles votam, mas são eles que estão ali, que têm as relações mais próximas com os filhos. Eles têm o direito de dizer: meu filho, professor Renato eu conheço, professor Renato já foi meu professor, professor Renato já esteve na minha escola, professor Renato é filho aqui da terra, é filho de São João dos Passos. Não que eu acho que o filho da terra deva ter prioridade, mas ele é mais próximo. Quanto mais próximo você cobra, quanto mais próximo você conhece e quanto mais próximo você avalia. E todo mundo sabe, sim, que nós somos trabalho, nós somos transparência e nós somos confiança. Portanto, no dia 12, vote no professor Renato, tá bom? Renato, tem outra pergunta aí, ó. O Francisco tá fazendo uma pergunta aí. Dá para ler direitinho aí, ó? Uhum. Dá para ler? Tá, dá para ler. Leia e responde aí o Francisco. Eu queria, antes de ler e responder, pedir desculpa aí pela minha forma enfática, é porque eu falo assim mesmo, meus alunos sabem disso. Então, Francisco Lineker foi meu aluno, um abraço, trabalha hoje, eu não sei se já foi removido, ele trabalhava em Pastos Bons, na Justiça. Lineker, no seu plano de gestão, observei um quadro, no qual mostra uma queda do número de inscritos para os cursos de São João dos Passos. Como reverter? Será se os cursos apresentados são os que interessam à população patoense ou existe uma falta de divulgação sobre os cursos? Lineker, é uma pergunta muito boa, parabéns. Não é uma pergunta fácil, não tem salvador da pátria. Não é da noite para o dia que nós temos que fazer isso, tá? Nós temos que resolver isso. Nós sabemos o seguinte: se dependesse do desejo do professor Renato, eu acho que não poderia faltar, além dos cursos que já tem, claro, que precisam ser repensados, né, integrados, eu acho que nós não poderíamos faltar com o curso técnico em edificações. São João dos Passos aspira à construção civil. Eu sempre disse isso.
E a gente pode pensar em um dia sonhar com isso. Isso aí são outros 500. Instalar um curso novo em São João dos Patos, não adianta eu vir com hipocrisia e dizer que nós vamos instalar um curso novo aqui, porque nós dependemos e respeitamos os servidores que já foram contratados, aliás, concursados para isso. Então, nós temos sim que parar, refazer os planos, fazer um estudo, uma consulta à comunidade, e se for possível mudar curso, a gente muda. Se não for possível, nós vamos repensar. Saiba, Henrique, que nós vimos aí de uma discussão sobre as tecnologias no ensino. E o MEC já sinalizava para isso antes da pandemia, que o ensino deveria ser integrado em até 40% no ensino superior e 20% ou 25% nos cursos técnicos. E eu sou professor de tecnologia no ensino da matemática, e eu sei da importância, e os meus alunos conhecem isso, e o Brasil todo e o mundo está conhecendo a importância das tecnologias nesse momento. E eu já vinha dizendo isso há muito tempo. Então, uma coisa que precisa ser repensada é a integralização, né, da tecnologia nos cursos, tá? Além de reformulação dos seus planos de curso, respeitando, claro, o PDI da instituição, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, e, acima de tudo, respeitando a contribuição dos professores, sem esquecer da formação, que eu venho participando juntamente com o IFMA e outras instituições, com lives, com cursos de formação independente, e até mesmo em parceria com outras instituições na formação dos professores e de técnicos. Vou falar nisso, daqui a 1 hora a gente tem uma formação, daqui a 1 hora não, às 20 horas nós temos um curso de formação com os professores também na nossa instituição. Tá bom? Então, professor, os cursos... tem mais uma pergunta aí, professor. Uhum. Professor, tem mais uma pergunta para ti, o Delfonso. Beleza, só para finalizar, Lineker. Mais uma pergunta. Estou vendo. Para finalizar, Lineker, você pode ter certeza que a comunidade de São João dos Patos vai ser ouvida, tá? Vai ser ouvida, começando também pela comissão própria de avaliação, que é a comissão interna que avalia os superiores. Nós vamos dar uma nova configuração, né? Um gás. Não estou falando de mudar ninguém, estou falando de dar um gás. Isso aí a gente tem que estudar com paciência, tá bom? E parabenizar os trabalhos que já vem desenvolvendo. O Idelfonso está perguntando, grande amigo Idelfonso, o DJ da galera. Professor Renato, na sua gestão terá um programa que o aluno vai poder dar seu feedback no ensino, como também na sua gestão? Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. É uma marca do meu trabalho agir com transparência, tá bom? Eu lembro sempre para meus amigos, sabe de onde foi que eu herdei a transparência? Da minha infância. Minha mãe dizia assim, Renato, eu pedia para ir na casa do colega e dizia, olha, você vai, mas se você for para o colega do lado, você tem que voltar em casa para me dizer onde você está. E assim eu faço até hoje. Meus amigos até dizem assim, rapaz, Renato, tu te expõe demais. É porque eu aprendi isso desde criança. Eu conto as coisas para que fique tudo bem claro. Então, eu queria contar para você, Idelfonso, que as redações estudantis estarão asseguradas com a sua vez e com a sua voz na nossa gestão. O canal, como eu disse, de transparência, você pode ter certeza que nós teremos uma agenda para atender os alunos, além da responsabilidade de manter e respeitar o conselho diretor da instituição, que é representado por professores, técnicos e alunos, lembrando também que a nossa instituição tem não só esses problemas, tem muitos problemas que precisam ser, com responsabilidade, pensados coletivamente, ouvir tanto a comunidade dos alunos, tanto também quanto os técnicos e professores, e nós vamos fazer isso, tá bom? Então, vocês terão a oportunidade de ser consultados também sobre o ensino. Perguntar nunca é demais. Mais uma pergunta aí, professor. Certo. Fale das propostas para o esporte. Professor Kelsos, um abraço. Grande professor Kelsos, a proposta para o esporte do campus. Na verdade, eu tenho escrito aqui, mas eu vou falar de cabeça. Professor, é a mesma pergunta do Léo, também é sobre o esporte. Ó. Também faz uma pergunta sobre o esporte. Primeira coisa, Henrique, eu faço parte de um grupo aqui do Marobão, inclusive hoje eu mandei o convite para os pais que lá estão. E, assim, para iniciar, eu quero dizer que eu sinto falta. Eu não sou um esportista muito bom, porque eu tenho problema nas duas pernas. Mas sempre que eu posso, eu corro, tá? Eu corro, faço exercício, vou lá, né? E participo com meus colegas. Jogo ruim para cá. Mas eu jogo. Mas do time do Igor.
O time do IFMA lá com seu uniforme, com alunos, servidores participando disso. Porque o diretor, ele é a cara da instituição. Ele precisa estar presente, ele precisa participar, ele precisa se integrar. Estar lá todos os dias do ano, integrado, convidar os alunos do IFMA para fazer uma atividade esportiva fora, os de fora para fazer no IFMA. E eu tenho uma imagem muito clara na minha cabeça, que aquela piscina que está lá desativada, eu lembro das 2 vezes que eu mergulhei nela para tomar banho com os alunos, para ir no final de semana, no sábado, para acompanhar eles, para eles fazerem atividades. E aí eu lembro da importância do professor Eduardo e da professora Érica, que são professores de educação física. A professora Érica fazia lá as atividades do judô, fazia atividades lá na parte esportiva. O professor Dudu, que eu quero parabenizar também, tanto quanto a professora Érica, que sempre participaram dos GIACs, né, incentivaram os alunos, levaram os times, e nós vamos intensificar tudo isso, além de lutar para reestruturar aquela quadra e retomar a ideia do Campus Society lá no final. Se a gente não puder fazer um campinho estruturado para ter iluminação, a gente faz para jogar durante o dia, para relembrar, para aquele lado ali, transformar em uma espécie de complexo educacional. Henrique, eu queria lhe dizer uma coisa. Muita coisa que nós sonhamos, elas são possíveis e elas dependem só de nós. Só de mim, com uma boa vontade, dos técnicos, dos professores e dos alunos. Outras, elas dependem do apoio da comunidade. Eu já participei de atividades em escolas que os pais ajudam nos canteiros da escola. Inclusive, é sobre isso aí, ó. Não, é só sobre isso aí, ó. O Elcio, Lício, né? Dias Santos. Elcio, está perguntando... Elcio, né? Ele está perguntando a possibilidade da parceria com a iniciativa privada para que os alunos dos cursos técnicos possam ingressar no mercado de trabalho, né? Seria uma parceria do IFMA com a iniciativa privada. É possível isso? É possível sim. Foi muito boa a pergunta do Elcio. Eu acho que as coisas estão acontecendo assim muito à luz do que a gente está conversando. O Elcio, professor Henrique, você não sabe, é um grande amigo do coração, fez graduação comigo, e ele tinha um sonho de trabalhar em Brasília, né? E ele conseguiu, hoje ele é funcionário do Ministério da Integração Nacional. Falamos hoje, e disse que em breve nós vamos estar visitando ele lá em Brasília, né? Eu disse para ele, olha, se preciso for, botar o travesseiro aqui debaixo do braço, deitar na esplanada para pedir uma ajuda para o Campos dos Patos, nós vamos fazer isso. Você pode ter certeza. Elcio, para responder a tua pergunta, eu vou te dizer que a nossa região ainda é muito carente de empresas privadas que possam oferecer um grande apoio ao IFMA. Mas eu queria lhe dizer que São João dos Patos desponta na área de tecnologia. Por exemplo, nós temos várias empresas de telecomunicação bem estruturadas, já com uma estrutura considerável, que podem receber, claro, tanto alunos estagiários, não só nessa parte, mas na parte do comércio. Queria lembrar, viu, Henrique, que o Campo São João dos Patos tem um curso de alimentos e o Campo de São João dos Patos da UEMA tinha um curso de agroindústria que poderiam estar fazendo parceria juntas. A nossa região é produtora de abóbora e levam a abóbora aqui de Paraibano, de Colinas, para o Pernambuco. Essa abóbora não é aproveitada. De alguma forma, poderíamos fazer uma parceria, né, tanto público-privada, para a gente pensar numa associação, em alguma coisa que possa processar a abóbora com o apoio, né, da expertise das professoras, dos professores que lidam com a área da química, de alimentos, e a gente fazer essa parceria. Eu venho falando isso há 6 anos dentro do Instituto, né? O curso de agroindústria na UEMA parece que não está mais acontecendo, mas era meu desejo. E essa parceria privada, ela é vital para as instituições. E a instituição IFMA, né? Em São João dos Patos nós não temos muito, mas nós temos, por exemplo, Grajaú, que tem a parte de gesso, né, que é vinda daquela região. Tem o campus lá de Grajaú, que tem uma relação muito próxima, com as empresas privadas. E nós pretendemos fazer isso também, chegar nas empresas públicas. Claro que o IFMA de São João dos Patos já faz essa apresentação às empresas privadas, mas chegar nas empresas públicas e privadas e fazer um enlace, né? Uma coisa que eu gostaria muito é de trazer a rede municipal, estadual e federal para planejar o início do ano juntos, para a gente poder fazer uma mega abertura da educação local aqui, para apresentar os professores do IFMA para os professores da rede estadual, da rede municipal, até mesmo porque
Porque os alunos que saem do município podem ir para o Estado, mas podem ser nossos alunos. E os que saem do Estado, e também na rede privada, saem também para o IFMA. E os do Estado também vão para o IFMA fazer o curso superior, vão também para o EMA. Mas nós queremos aproximar tudo isso. Voltando para as empresas privadas, nós temos ainda que repensar e pensar a importância de um curso voltado para a agropecuária, porque nós temos grande parte dos nossos alunos que são da zona rural. E isso precisa ser pensado no nosso campo. Nós podemos não fazer tudo isso, mas nós sonhamos, nós temos esse espírito e nós reconhecemos. Para ser diretor do IFMA São João dos Patos, a gente precisa, mais do que tudo, saber lidar com as capacidades humanas, com as minúcias do relacionamento humano. E elas não surgem da noite para o dia, elas não surgem há um ano atrás, elas surgem da convivência da pessoa. E você pode ter certeza que só quem ama São João dos Patos, quem ama a região e quem ama o IFMA tem condições de fazer isso. Tá bom? Dácio, muito obrigado por esse esclarecimento, foi bom, tenho certeza que a população que não está nos vendo agora gostou da entrevista, é importante, o IFMA é importante para São João dos Patos, é importante para o sertão maranhense, e foi bom demais a gente conversar contigo. Vamos ouvir também o professor Tiago, né? Vamos ouvir o Elisandro, que é o atual diretor, para a gente também trazer a opinião deles, porque, como eu falei, o IFMA é muito importante aqui para a nossa região. Foi muito bom, a população participou, né? Muita gente aqui mandando mensagem, tem muita mensagem ainda, as pessoas participando, interagindo, muito bom mesmo a gente fazer essa interação. Como eu falei, até você que deu a ideia da gente fazer uma entrevista, eu digo, professor, vou entrevistar os três, né? Isso. Aí combinei, eu não conhecia o Tiago, eu fui atrás do Tiago, eu combinei com ele, já falei com Alessandro, então vamos trazer todo mundo para bater um papo aqui e falar do IFMA, como eu falei, é muito importante. E tá aí os minutos aí, os últimos minutos para você fazer as suas considerações finais, agradecer aí a rapaziada que participou. A internet, as pessoas gostam de interagir e é muito bom isso. Primeiro momento, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, as meninas, que, assim, eu não falei da inclusão, mas eu não estou esquecido da inclusão, viu, pessoal? Inclusão social, inclusão digital, respeito à diversidade, tá? Não vamos esquecer dos afrodescendentes, enfim, as comunidades quilombolas, nós não esquecemos. Mas eu queria agradecer a Deus nesse momento, agradecer a todos vocês que estão aqui conosco nos assistindo, e dizer para vocês que, mais uma vez, eu queria deixar claro que as minhas colocações com relação a algumas coisas que precisam ser melhoradas no campus, não acusar ninguém, eu não citei nenhum tipo de culpado para isso, tá? Tem uma série de fatores que contribuem, e queria aproveitar e deixar aberto o espaço, na verdade, não deixar aberto, mas desejar também uma boa entrevista a meus dois colegas adversários da eleição, mas que com certeza trabalharemos juntos depois do dia 12, tá? E dizer para eles que façam também uma boa entrevista, dizer que, caso sejam eleitos, que eu sei que tem um sentimento público de respeito pelo campus São João dos Patos, pelas pessoas de São João dos Patos, pelos alunos, professores, técnicos e pais, né? Sociedade patoense como um todo, né? Da nossa região, como todos os 6 municípios, e dizer para vocês, viu, que vai buscar, através também, inclusive, da educação à distância, integrar todos esses municípios, essas instituições, e para que eles possam se engrandecer e contribuir com o engrandecimento do IFMA Campus São João dos Patos. No dia 12 de agosto, pessoal, vote na renovação, tá? Vote em quem respeita, vote em quem trabalha, vote em quem, de fato, quer que o campus de São João dos Patos cresça. Vote em professor Renato Dácio, esse todos vocês conhecem, esse todos vocês confiam. Um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou começar agora a nossa formação com os professores, tá bom? Muito obrigado, Henrique, muito obrigado, desejo paz, sucesso, e que a gente volte dessa pandemia logo o mais breve possível, tá bom? É importante, conversamos com o professor Dácio, né? Falando aí da sua candidatura a diretor-geral do campus IFMA aqui de São João dos Patos, né? A gente vai conversar amanhã, já está marcado, com o Tiago, que também é candidato, e também na quarta-feira com o atual diretor, que é o Alessandro. O professor Alessandro vai também estar aqui para conversar com a gente, falar dos seus planos, né? Para
o IFMA, né? Muito bom, obrigado pela audiência. Realmente Sim. muita gente participou, essa interação é legal. E a gente fica por aqui. Muito obrigado. Voltaremos em outra oportunidade, tá bom? Ok.